Muito bem, estamos aqui no podcast Fala Bispo. Hoje eu tenho a alegria, a honra de estarem aqui como nossos convidados, o pastor Dantas Leite, que é pastor da Assembleia de Deus Cristo Salva ali no São Cristóvão. Já já ele vai dar o endereço da igreja dele. E também aqui com a gente o pastor Joelto, que é pastor da Assembleia de Deus Cristo Salva ali no Jardim das Oliveiras. E nós estamos hoje trazendo um tema muito importante para vocês. Esse podcast hoje vai realmente, pastor Dantas, pastor Joel, vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas que vão nos assistir. Porque nós vamos discutir exatamente essa situação da igreja contemporânea, da igreja da última hora. Porque a Bíblia fala sobre essa igreja da última hora na questão escatológica, né? Tanto a igreja de Filadélfia, que historicamente falando, elas durante o tempo de existência, lá no passado, lá na época de João, todas elas coexistiam. Mas tratando-se do período dos tempos, que cada uma representaria um comportamento da igreja durante o período dos tempos, na visão escatológica, as duas últimas igrejas elas coexistem nesse tempo, né? Filadélfia, que é a igreja que guarda a palavra, e Laodiceia, que é a igreja que diz que é rica e não tem falta de nada, né? Então nós vamos discutir hoje essa existência dessas duas igrejas e como elas estão se comportando. Claro, discutindo a temática do maior sinal do arrebatamento da igreja, a meu ver, um dos maiores sinais, que é a apostasia, definindo a diferença entre a apostasia e o desvio, o esfriamento, que muitos sabem que Jesus falou em Mateus 24, que nos últimos dias muitos esfriariam na fé, né? Por causa do comportamento social, de tudo que viria a acontecer, as pessoas, o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós temos visto. Mas qual a diferença entre esfriar na fé e estar em apostasia? Tudo isso vai ser falado nesse podcast hoje. Eu quero que você fique conosco, tá certo? Participando desse momento muito especial. E eu já quero dar a paz do Senhor aqui em primeira mão ao pastor Dantas Leite, tá? Ele já vai começar, ele que é professor também na igreja dele, dá ensinos da palavra lá, né, a todos os membros. O pastor Joel é professor de seminário teológico, tá? Ele que é formado, qual foi a faculdade, pastor? Faculdade FAEX. FAEX, pastor Dantas também foi na FAEX, né? Também na FAEX. Então, vocês já são formados em teologia e o pastor Joel é professor. Quais são as cadeiras que o senhor tem ministrado? As duas últimas cadeiras foram epístolas paulinas, né? E a gente Sim. estudou um pouco sobre as cartas de Paulo. E uma delas que foi a carta enviada aos irmãos de Roma, né, como conhecemos Romanos, né, a carta de Paulo, quando ele escrevia aos irmãos com essa preocupação deles ficarem firmes no Evangelho, não se apostatarem, né, ou não se afastarem da sã doutrina. E é o que muitos têm feito hoje, se esquecendo das cartas e vivendo ou atuando somente com questões de milagres, poderes. E essa era a preocupação de Paulo. Ele combatia inclusive a igreja de Corinto, né? Esse comportamento de pensarem muito em dons e esquecerem da questão da doutrina, né? Esse desvirtuamento da doutrina. Pastor Dantas, e na sua visão, pastor Dantas? Falando aqui o assunto que nós estamos hoje aqui em pauta, né? A questão da apostasia, né? Que existe tanto o esfriamento da fé hoje, né? Muitos estão esfriando na fé, e essa pessoa que esfria na fé é porque ela não valoriza aquilo que ela recebeu. Nós temos isso como uma questão, e temos também a pior, que é a apostasia, que é a pessoa quando realmente ela sai definitivamente da fé e não quer mais voltar. E a gente está vendo hoje esses dois quadros aí em relação à salvação das pessoas, e é triste, mas é bíblico. O Senhor disse que antes, né, aqui em 2 Tessalonicenses 2, nós podemos ver que Paulo escreve que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O senhor está aí no versículo 2 e 3, não é isso? 2 e 3. Certo. Então, a Bíblia é muito clara quando diz que haveria esse momento difícil da igreja, né? A igreja está passando por esse momento difícil,
E aqueles pastores que não tiver a sensibilidade de realmente se aprofundarem na palavra, no conhecimento, até pastores, a gente vê hoje sendo enganados aí, pregando as piores aberrações que a gente possa ver. Isso é muito triste, porque nós temos que realmente combater isso aí, guardar o bom alimento, a boa palavra, para que a gente não seja enganado. Inclusive na carta de Tito fala que nós temos que denunciar, né? Isso. É isso. Pastor Joel, na sua opinião, eu queria até lhe dar a definição de apostasia e pegar sua opinião em relação a essa questão. Apostasia significa ação de renegar, normalmente relacionada com a renúncia da religião, da fé cristã, da fé religiosa, uma condição de afastamento total e definitivo. O que o senhor acha? As pessoas estão afastadas totalmente, definitivamente, da sã doutrina, da questão do chamamento, da graça, ou existem ainda pessoas que estão apenas frias e descontextualizadas daquilo que seria a realidade de uma vida cristã, na sua opinião? Como eu tinha comentado agora há pouco, né, sobre o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele fala que a incredulidade do homem não anula a justiça de Deus. E a gente entende hoje que muitos, por não acreditarem ou não entenderem o que está acontecendo, eles acreditam que Deus não vai agir em sua justiça. E apesar do desligamento da religião, da fé doutrinária, da fé pelas epístolas, pelo ensino, muitas pessoas querem viver uma vida distante de Deus, distante da igreja, religiosa. Isso, né? Aquela religião pagã, como a gente conhece, né? Uma religiosidade proselitista, né? E acabam se fazendo eles mesmos seus juízes. Eu vivo a vida que eu quero, mas no final de tudo eu vou morar no céu. É uma relativização, na sua opinião? Com certeza, né? Eles abandonam o ensino fundamental da palavra, onde Paulo também, escrevendo aos Coríntios, ele diz que ninguém pode pôr outro alicerce, e é o que a gente tem visto muito, a respeito da apostasia. Eles se apostataram do ensino dos apóstolos e criam um ensino achando ou acreditando que ali é o ensino de Cristo que leva para o céu, né? Pastor Dantas, na época de Paulo, como na época de Jesus, haviam lá os rábulas, que eram os defensores de teses. E eles eram como advogados contratados para defenderem teses pelos cidadãos que, por vezes, tinham problemas jurídicos, problemas com a lei de Roma, tá? E eles eram chamados para defenderem as pessoas. E um rábula, ele era capaz de defender o indefensável. Eles criavam teorias, criavam ideologias, criavam teses para trazer, digamos assim, uma defesa, fazer uma defesa. Ganhavam por isso. Hoje eu vejo um movimento coach, que eu concordo na área empresarial, mas quando se relaciona à igreja, há uma devassidão espiritual muito grande, principalmente por uma invocação de uma visão pós-moderna dentro da igreja. Esses coaches gospel, coaches religiosos, na minha visão, são verdadeiros rábulas que estão defendendo teses e estão trazendo ideologias variadas para dentro da igreja, verdadeiras heresias ou meias-verdades, que nós sabemos que as meias-verdades também faziam parte do contexto religioso. Paulo até disse, se esses são apóstolos, muito mais eu, né? Porque haviam apóstolos, e a palavra apóstolo quer dizer mensageiro, né? E haviam muitos mensageiros com várias ideologias, de vários deuses, com várias metodologias de ensino. Então, eu vejo hoje que há um aprimoramento no meio religioso para esse contexto, esse viés desses rábulas, desses coaches, que por vezes, ou na maioria delas, estão trazendo meias verdades como verdades, o que a gente sabe que está ligado, né, a todo aquele compêndio religioso que Paulo denunciava, que Tito denunciou e que os apóstolos rejeitaram, né, por várias vezes foram perseguidos por causa disso. Na opinião do pastor Dantas, isso está acontecendo mesmo hoje? Inclusive, o Bispo Márcio, um outro dia, eu estava vendo na internet um cidadão lá, né, que não sei se ele era pastor, ele era um desses coach aí, né, e ele
chamando as igrejas, né? Quem quisesse, né? Entrar ali no projeto dele, ele tem um projeto, e esse projeto é humano, onde ele ensina a pessoa a crescer a sua igreja. Aí eu me pergunto... Cheguei a ver esses anúncios, realmente tem. Aí eu me pergunto, né? Ali eu creio que vai ter todo um trabalho de se pintar a igreja, de se trazer novidades, isso, aquilo, outro. Aí eu me pergunto, será que o Espírito Santo hoje em dia, a palavra, ela não é mais suficiente para convencer o pecador? Precisa de ajuda, né? Quer dizer que Deus agora está precisando de ajuda. Tem o sistema eles implantaram a musicoterapia, a iluminoterapia, né? Para poder trabalhar. Inclusive tem igrejas hoje que a poltrona tem uma luz específica para cada poltrona, para fazer todo criar um ambiente, né? Gerar um ambiente. Tem um movimento Sensitive que vem lá do Hillsong, né? Que eles trabalham muito essa questão musical, essa questão de iluminação de igreja, Black House. Tá um negócio estranho, né? Eu na minha época eu chamava isso aí de discoteca, né? É até uma coisa antagônica você falar isso aí, né? Porque hoje está se trazendo o mundo para dentro da igreja para ganhar o mundo. É a secularização. É a secularização, infelizmente, né? Quando o pastor Joel, Paulo denunciou isso em Romanos 12, 1 e 2, não é isso? Isso. E até fala, né, que os cristãos não devem se conformar, né, com o presente século por causa do sistema. E é o que a gente mais tem visto na atualidade, são líderes espirituais, pastores, homens que se dizem conhecedores da palavra, mas sem ser, que a gente vê, eles se autoacusam naquilo que ensinam, e eles se conformam, tanto é que se agradam e querem se beneficiar com aquilo, lucrar, né? Na verdade é isso, dar um falso ensino à igreja, ou sabendo, não sei, ou sem saber, né? Pelo falso ensino, destruindo a fé cristã naquela alma e levando aquela pessoa ao inferno, porque a gente sabe que o fim do afastamento de Cristo e de sua igreja não tem céu para essas pessoas. E esses líderes acabam, por meio do falso ensino, da falsa doutrina, e em conformidade com esse sistema secular atualmente, acabam fazendo isso. E a geração que nós estamos vivendo, essa última geração, acredito que não vai ter outra geração da igreja. A igreja vai ser arrebatada nessa geração. Até porque se a gente voltar lá em 1 Samuel, nós vamos ver que quando Samuel veio ao mundo, tinha lá Eli, tinha lá Hofni e Finés, que eram filhos de Belial, que faziam o que era mal, né? Eram sacerdotes maus. E veio um sacerdote, veio um menino ser criado para o sacerdócio, do Senhor, né? Que era do Senhor. Então, sempre a gente sabe que Deus, ele faz essa distinção entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. Eis o porquê a gente percebe que essa última geração, ela está muito hedonizada, está muito pragmatizada, é uma geração do mimizenta, né? O pessoal quer porque quer, e não importa o que a sã doutrina fala, eles querem ser felizes, eles querem utilizar Cristo, utilizar a igreja, utilizar o meio religioso para praticar o hedonismo, né? E pastores estão fomentando esses desejos, estão alimentando muitos deles realmente estão voltados para a riqueza, né? Muitos deles praticam essa visão hedonista, e a gente sabe que a igreja está apostatando em muitos conceitos. Eu tenho aqui alguns textos, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que fala que antes que Jesus viesse, antes que o dia do Senhor, que são os 7 anos da grande tribulação, acontecesse, viria a apostasia e seria revelado o homem da perdição, que é o anticristo, né? Então nós estamos vivendo esses dias de apostasia, e claro e evidente que já percebemos que o homem da perdição já está no mundo, só não foi revelado, porque para ser revelado tem que ser tirado aquilo que o impede. Aquele que o impede é Deus, é o Espírito Santo que está em ação agora, para que ele não haja enquanto a igreja estiver na terra. Quando a igreja for tirada, né, o Espírito Santo permanece, lógico, porque almas vão se converter. Eu já vi pastor dizendo que o Espírito Santo também sai, mas o Espírito Santo é Deus. Deus onisciente, onipresente, onipotente. Jamais pode sair se ele é onipresente, né? Então, mas a ação do Espírito de Deus, ela vai realmente
ser modificada, ele não vai agir como age hoje. Nós estamos vivendo um período de graça, né? Um período da graça, da formação da igreja, mas a tribulação, quando vier, vai ser outro contexto. Então, nós estamos vivendo esse período de apostasia. E aqui tem um outro texto que fala muito sobre essa questão, que as pessoas têm que se firmar naquilo que recebem, né? Hebreus 2:1 diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E hoje as pessoas não prestam mais atenção, pastor Joelton. É como muitas pessoas decoram que Jesus fala em João 8:32, né? Quando ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas o problema de hoje, atualmente, é que as pessoas não querem buscar conhecer essa verdade. Mas se nós nos perguntarmos que verdade é essa sobre os tempos atuais, é que há uma verdade nessa terra sobre o cumprimento da palavra, em que Pedro profetiza, falando dos falsos mestres, falando do falso ensino, falando de um ensino em que vai esconder o Deus verdadeiro, né? Aquele Deus que resgatou as pessoas do pecado, e trazendo para eles uma doutrina destruidora, né? E ele fala até que aqueles líderes, que muitos os seguirão, terão o seu fim logo logo, né? Onde muitos pensam assim: Deus está vendo tudo isso aí nos altares da igreja e não vai fazer nada, vai ficar calado. Então essas pessoas que pensam dessa forma, elas não estão olhando para a Bíblia, para a palavra como ela é, porque a Bíblia diz que aquele que pisa no sangue do Filho de Deus será julgado e receberá o juízo de condenação. E acrescentando, Joel, quando Jesus ele está ali no templo com os discípulos, né? E ele vê a dimensão da construção do templo de Salomão, e os discípulos ficam admirados, né? Mateus 24, Mateus Lucas 24, 21, Marcos 13, né? E Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse destruído, né? Isso aconteceu lá no ano 70, né? Mas aqui dali nos traz um ensinamento muito grande para nós hoje, que Jesus, quando os discípulos perguntam em particular que sinal haveria da vinda dele, do fim dos tempos, a primeira coisa que Jesus disse foi que ninguém vos engane. Você vê, Jesus ali já estava prevendo esses dias de hoje, e a gente vê Paulo também aqui na sua carta, né, a Timóteo, no Timóteo 4, ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos... 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 4. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, será que você que está nos ouvindo aqui, será que não é o momento de você realmente se voltar para a palavra? E o que é que você tem se alimentado na sua igreja? Qual é o alimento? Será que a tua igreja está te preparando para você ser arrebatado? Ou será que a tua igreja apenas te envolve, como a gente falou aqui, desse sistema religioso para te enganar? Mas é que tá, a Bíblia diz que nos últimos dias, aí tem textos de Paulo a Timóteo, capítulo 3 de 1 Timóteo, vamos ver aí, se é capítulo 3 mesmo, que fala que haveriam falsos mestres, né? E 2 Timóteo 4 também fala sobre isso, né? Que haveriam falsos mestres que alimentariam o desejo das pessoas, elas buscariam se satisfazer através desses falsos mestres. Em 2 Pedro 2 também fala sobre isso. 2 Pedro 2, 1 e 2, né? Como no passado houve os falsos profetas, né? No tempo atual haveria os falsos mestres, né? Então, nós estamos vivendo então esse período de falsos mestres que trariam heresias destruidoras, né? E a gente sabe que o povo perece desde o Antigo Testamento por falta do conhecimento. Verdade. Né? É uma verdade. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, com um amigo meu, a despeito da não formação pastoral teológica. Muitos pastores aí não são formados, não têm um preparo teológico para ensinarem, para dirigir igreja, né? Muitas igrejas são abertas por pessoas que são sem conhecimento mesmo, são desinformadas, e aí está gerando uma geração de pessoas desinformadas também, porque o que eu vou dar para o outro se eu não tenho? Verdade. Não é isso, pastor Jorge? Com certeza. Como o senhor falou também a respeito de Paulo escrevendo a Timóteo, a gente vê essa verdade do ter o que ensinar,
em 1 Timóteo 3,16, né? Ou 2 Timóteo, perdão, 3,16, que ele fala a respeito da palavra, da necessidade do entender a palavra, né? Quando ele diz aqui que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, né? Então a gente já entende que para um pastor, um líder espiritual, para ele ensinar uma ovelha, para tornar aquela pessoa um discípulo de Cristo, ele tem que ensinar sobre quem Cristo foi, mas também ensinar sobre o que Cristo ensinou. Olha aqui, 1 Timóteo 4, 1 a 3, ainda diz assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, tá? Olha aí, abandonarão a fé, isso já é apostasia, né? E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pastor. Isso. Espíritos enganadores. Não está falando aqui com o mundo, não, está falando com a igreja. Que haveriam espíritos enganadores, esses espíritos aqui são homens enganadores, e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, o texto fala, que têm a consciência cauterizada e aí vai, proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Então, esses homens enganadores estariam atuantes nesse período. É o que nós chamamos de apóstatas ativos, né? Fazendo um trabalho de apostasia para aqueles que são passivos, que estão de coração aberto para serem alimentados nas suas volições, nos seus desejos, nas suas vontades, né? Que hoje está muito isso. As igrejas são abertas de acordo com as vontades. Antigamente tinha aquela igreja que era calvinista, outra era arminiana. Agora não, é de acordo com as vontades das pessoas, né? Tem que agradar o freguês. O freguês, né? Que fará um comércio de voz, né? Então as pessoas querem igrejas, elas pensam como que é a igreja que elas querem, e aí surge alguém e diz, vamos formar uma igreja, e começa então todo esse erro, todo esse engano, esse erro teológico, não é isso? Fala aí, pastor. Ou seja, aquela passagem onde Jesus disse assim, que cada um tinha que tomar cada dia a sua cruz, isso aí hoje no evangelho de hoje não existe mais, né? Ou seja, Jesus já carregou a cruz, ele já fez tudo na cruz, agora basta você ter uma carteirinha de membro de uma igreja, ser dizimista, ser ofertante, e a pessoa viver a seu bel prazer, ir ao culto quando der, e assim é o evangelho de hoje. Então é o evangelho para agradar, e as igrejas se enchem, mas a salvação está bem longe. Bem longe. Bem longe. Na opinião de vocês, qual é a diferença entre apostasia e esfriamento? Porque Jesus falou que nos últimos tempos, né, o amor de muitos se esfriaria. E aí, qual a diferença entre uma coisa e outra? Olhando para a Bíblia, né, quando ele fala do amor esfriar, a gente entende que essa pessoa ela consegue ser resgatada, né? Esse amor ele pode ser reacendido, dependendo do relacionamento que ela vai conseguir ter com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com a igreja de Deus, não qualquer igreja, como a gente está citando algumas aqui, né? E quando a gente vai observar a questão da apostasia na vida da pessoa, a gente lembra lá de Hebreus, que fala que aquele que vivenciou tudo aquilo que Deus propôs a ele, né, a ação do Espírito, o conhecimento da verdade, ele teve dons manifestados nele, e ele acabou se afastando. O próprio texto diz que é impossível até de voltar, né? Inclusive eu ia citar esse texto aí que o senhor falou, tá aqui deixa eu ver aqui, Hebreus 6, né? Hebreus 5, daqui, 6, Hebreus 4, 6, Hebreus 4 ao 6, isso. né? Que fala assim, ora, para aqueles que, inclusive, o calvinismo, o hipercalvinismo, a hipergraça, essa coisa toda que eles falam aí, vai pro saco nessa hora, né? Porque aqui está claro, Hebreus 6, 4 a 6 diz, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, já diz tudo, a palavra, né? Recebeu um conhecimento e um entendimento daquilo, né? Provaram o dom celestial é Cristo, tornaram-se participantes do Espírito Santo, quer dizer, tornaram-se templo do Espírito, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes os poderes da era que há de vir, até o poder foi manifesto na vida deles, mas, vírgula, caíram. Então quem provou tudo isso e caiu
é impossível que seja reconduzida ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, né? Quer dizer, todo esse... tem muita gente dando mau testemunho aí, né? Escandalizando a obra de Deus, a igreja, a palavra de Deus, porque estão em apostasia. Aqui diz que é impossível, pastor Dantas, trazer de volta, reconduzir ao arrependimento. E eu fico vendo aí pessoas que a gente liga, chama, vai para o culto, quando vai muito, vai para o culto, mas não se reconcilia de verdade. Às vezes vai até na frente, aí some, porque não tem não consegue ser reconduzido ao genuíno arrependimento. Sente remorso, mas arrependimento é um negócio sério, né? Eles não conseguem mais. Falando ainda nessa questão da frieza, né? Essa frieza é causada devido à falta de relacionamento Com Deus? Com Deus, com Cristo, né? Isso. A falta de relacionamento, imagino que, vamos pegar aqui o casamento, né? Imagina o marido e a mulher. Aquele casal que não se relaciona mais, que não tem mais tempo para eles dois, que não tem mais intimidade, seja sexual, seja na área sexual ou em outras áreas. Ou seja, aquela frieza naquele casamento, aquilo vai levar o que aquele casamento? Fatalmente esse casamento está sujeito a findar. Né? Então, podem até ficar juntos, mas só de corpo. Só de corpo. Então Jesus, ele vai até falar, vai nos dar aqui uma palavra lá em Mateus 7, né? Ele vai dizer assim, olha, no versículo, vamos ler do 21 em diante, diz assim, olha: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus não vai aceitar essa pessoa que mesmo hoje ela provou dos dons, porque expulsar demônio é um dom, profetizar é um dom, falar novas línguas é um dom. Mas se essa pessoa ela não viveu na presença de Deus, ela não conheceu Jesus, realmente teve um relacionamento, se separou do pecado, ela não vai ser salva. Não teve aquele casamento, não houve intimidade, não houve amor. Imagine que Jesus, o que ele fez por nós na cruz, algo que... Na sua opinião, o que pode esfriar esse amor? Eu creio que é exatamente o que eu falei, a falta de relacionamento, né? Porque assim, é a intimidade. Se eu pegar, eu vou apimentar o negócio. Se eu pegar 1 Coríntios 13, falando do amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. E aí? O que pode esfriar esse amor? O senhor fala? Fala aí, pode falar. Fica à vontade. A gente vê também, né? Joguei só a pimentinha. Conselhos do apóstolo Paulo, né? A gente cita muito ele aqui porque a maioria das epístolas são deles, né? Ele vai falar também lá em 1 Coríntios 15:33, ou 13:33, se eu não me engano agora. 15:33, isso, pronto. Então a gente vê que o que começa a quebrar também esse relacionamento com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com a igreja, inicia-se em brechas abertas para outros relacionamentos. E esse amor que Cristo, onde a Bíblia fala do amor ágape, que esse amor que Paulo cita é o amor de Deus, né, que tudo sofre, tudo que foi o que Jesus passou em sua vinda, né, até chegar à cruz. Ele tudo suportou, ele acreditou dessa forma que ele creu ali que muitos viriam a ele para convertimento, mas ele também sabia da rejeição que ele sofreria de muitos por não quererem um relacionamento com ele. E esse relacionamento é onde confronta o ego da pessoa, o eu da pessoa. E também, como ele está falando da questão de esfriamento, esse amor ele esfria por causa da iniquidade. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriará. E o que é essa iniquidade? É também conhecido como anomia. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme. As obras da carne.
ela se multiplicaria. Hoje, a imoralidade, a pornografia é notória, né? Então, homens e mulheres hoje estão vivendo de forma iníqua, de forma profana. Eu estou falando aqui de cristãos mesmo, que vivem aí de cara nas redes sociais, vendo que não deve ver, porque os olhos são janelas da alma, né? Ou seja, a pessoa ela não se guardou, como diz a palavra, né? Hebreus 12 diz que somente aquele que é santo, né? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, esse período de apostasia, de frieza, esse período onde nós teríamos um aumento da iniquidade, vai contribuir para tudo isso. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que estar afeito a esses acontecimentos, a esses fatos, né? A essa profecia bíblica, e ele tem que lutar, ele tem que conservar-se íntegro, justo, reto e se desviando do mal. Mas quem quer fazer isso aí? Apesar de toda a pregação que hoje, né, estou falando aqui das igrejas que realmente prezam a palavra, né, mas até mesmo dentro das igrejas, isso eu incluo aqui a nossa igreja, que nós temos, graças a Deus, uma palavra forte, onde a gente bate mesmo no pecado, e a gente vê que mesmo assim... Para quem quer ouvir, né? Mesmo assim a gente ainda vê pessoas que elas esfriam na fé, elas se desviam, e infelizmente a gente está vivendo isso daí hoje. Olha, para a gente fechar aqui o assunto, Hebreus 10, 26, 27 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então nós estamos chegando ao final dos tempos com uma igreja em apostasia, muitos em apostasia, uma igreja que já não quer se reconciliar, não se deixa ser reconduzida ao arrependimento, e muitas pessoas praticando o pecado deliberadamente, mesmo tendo conhecimento da verdade, e o que eles podem esperar, senão o juízo, né? Daí eu quero fechar aqui com vocês esse pensamento de esfriamento e apostasia, né? As pessoas estão esfriando por causa da iniquidade e estão em apostasia por pura teimosia, porque estão realmente afastados. Tem aí o movimento de desigrejado, tem uma série de coisas levando as pessoas a se afastarem do congregar, né? As pessoas hoje não congregam mais, não estão mais nos cultos. As igrejas que pregam sã doutrina, elas sentem falta das pessoas no culto de doutrina, no culto de oração, no culto que trabalha o ensino da palavra. Uma escola bíblica dominical hoje é muito mal frequentada. Por quê? Porque a igreja ela está em apostasia, ela está seguindo espíritos malignos, né? Pessoas que estão de maneira hipócrita conduzindo as pessoas para uma desconstrução da realidade cristã, um desfazimento do chamamento da graça, eu vejo assim. Então, acredito eu que essa geração, ela realmente é a última para vir um arrebatamento. É a última, não tem nem como ter uma outra geração, pastor Dantas, uma outra geração que venha a construir o que está sendo desconstruído por essa geração atual. Não é isso? E as profecias mostram também, né? E eu vejo tudo isso, eu vejo a pura misericórdia de Deus quando você vê que nós estamos vivendo o período do arrebatamento, e aí nós vamos entrar em qual período? A grande tribulação, período de juízo. Ou seja, se Deus ele não arrebatar a igreja, como dizem vários textos da palavra de Deus, a Bíblia diz que nem os eleitos, né? Até mesmo os eleitos seriam enganados, né? Se possível, né? Se possível, né? Então, é a misericórdia de Deus em resgatar a igreja, e eu vejo também que a grande tribulação é a última tentativa de Deus com a raça humana para salvar ainda. Deus é tão bom e misericordioso que ele vai entrar em juízo agora. Não quiseram a graça, rejeitaram a graça, e infelizmente você que não quer hoje se adequar à igreja, aos padrões bíblicos para ser salvo, para ser arrebatado, infelizmente essa pessoa vai entrar no juízo, e vai ser o pior período que a Bíblia diz. Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 21, que seria o pior período da história da raça humana. Inclusive Apocalipse 3,
verso 8 ao 10 também fala, né? Quando Gente, fala eu tô em Filadélfia, tremendo de frio, viu? seria o período final, o período em que o Senhor vai guardar aqueles que se apegaram à palavra de fato, né? Então, queridos, é isso aí. Pastor Joelton, suas últimas considerações. Lembrar de um texto que tem lá em Hebreus 3:7, né, a gente falando tudo isso aqui para as pessoas entenderem, compreenderem a insistência, como o pastor Dantas também falou agora há pouco, da misericórdia de Deus. E Hebreus 3:7 fala que nós não devemos endurecer os nossos corações quando o Espírito falar. E nós nos lembramos do período de juízo que Deus trouxe na época de Noé, né, com o aumento da iniquidade, novamente lá, que se repete hoje, né, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E as pessoas hoje novamente não estão dando ouvido à voz do Senhor. Quando Deus lá em Gênesis 6, ele vai derramar juízo sobre a terra, porque ele não queria mais também que o Espírito dele contendesse com o povo por causa da dureza do coração do povo. E a gente compreendeu um pouco mais hoje que a apostasia também é isso. É você ir a alguém, exortar essa pessoa, mostrar o caminho da verdade, tentar puxar ela, mas ela com o ouvido duro, o coração duro, ela não querer receber aquela sua palavra. E o conselho que a Bíblia nos dá ali em Hebreus 3:7 é: no dia que se chama hoje, quando o Senhor falar, não endureça o teu coração. O complicado é hoje, quando você está fazendo esse trabalho de resgate dessa igreja esfriada, muitas vezes você dá de cara com os apóstatas que não querem reconciliação, e isso tem desanimado o coração de muitos, né? Muitos pastores sérios, muitos obreiros sérios repetem muito essa frase: ninguém quer nada com a Bíblia, ninguém quer nada com a sã doutrina, a igreja que prega a verdade é vazia. Mas na verdade existe uma grande quantidade de pessoas que ainda podem ser resgatadas porque estão frias, não estão em apostasia. E nós temos que cumprir aquilo que Jesus disse. Ele disse que veio para buscar os perdidos, né? E tem gente perdida, como tem gente que deliberadamente pratica o pecado, a desobediência e a obstinação, a rebeldia. Esses não querem nada com Deus nem com a igreja mesmo, né? Viram até os anticristos desse período, né? Porque eles querem combater a igreja, combater a sã doutrina. A gente vê aí essas pessoas combatendo o pastor, chamando o pastor de ladrão, de um monte de coisa, né? Eles combatem a fé cristã, combatem a Bíblia, dizem que a Bíblia tem que ser atualizada e etc. Pastor Dantas, as suas últimas considerações também. Pegando aqui a sua palavra aí, essas pessoas que hoje falam tanto mal de pastores, né, de igrejas, mas essas pessoas, elas até querem passar um outro conhecimento que não é bíblico, que é contra a fé. Exatamente, são os apóstatas, são os desviados da fé, que querem colocar um outro evangelho, né, a qual Paulo falou. Mas essas pessoas, um dia, elas chegaram dentro de uma igreja, onde tinha um pastor, e elas foram até o pastor ali, e aquele pastor, com todo carinho, com todo amor, recebeu ela, ajudou ela, e elas tacaram os pés, né, nessa pessoa. Então, meu querido irmão, eu quero dizer para você que está afastado da fé, eu creio que você deve rever aonde você errou, olhar para os seus erros em primeiro lugar. Então, o que é que você está fazendo com a sua salvação? Será que não vale a pena você realmente voltar, procurar uma igreja que é onde realmente prega a palavra de Deus, e ali você volte novamente, né? Deus está sempre mandando a pessoa voltar, sempre chamando de volta. Ali no São Cristóvão, onde é a igreja que prega essa palavra, pastor? A nossa igreja ali no São Cristóvão, ela fica ali na rua 5, número 950, fica ali pertinho ali depois do UPA, né? Depois do UPA, dá para você retornar e você pega ali no Tamandaré, fica bem vizinho o Tamandaré também, a nossa igreja ali. Ok? Então um abraço e Deus abençoe a todos. Pastor Joel está ali no Jardim das Oliveiras, onde é o endereço dessa igreja que prega essa sã doutrina gloriosa? A Assembleia de Deus Cristo Salva, ela se localiza bem próximo da Rogaciano Leite, na rua Desembargador Juca Filho, número 109, e ela abrange a sua busca de almas ali na área do Tasso Gereissati, Tranqueiro Neves, Luciano Cavalcante,
porque o nosso intuito é arrebatar o máximo possível de pessoas. Muito bem, tá aí. E você vai me encontrar em duas igrejas, na sede, na Avenida Mendes Sá, 617 Messejana, ou na Washington Soares 3823, que é onde é uma congregação que eu estou ali fazendo um trabalho de implantação da igreja. Então tá aí esses dois endereços. Eu quero agradecer por vocês terem vindo aqui, estar conosco, os dois pastores. É uma honra, um prazer para nós termos aqui. Espero que outros debates virão, outras conversas aqui como essa. Até a vinda do Senhor. E nós vamos falar de vários assuntos. Vai ser muito bom. Sempre assuntos que vão trazer edificação para a igreja, né? E vão tirar, inclusive, dúvidas dos nossos internautas. Então, agradeço a participação de vocês. Amém. Agradeço a sua participação que ficou conosco até agora. Quero mandar um grande abraço para vocês todos. Também abraçar aqui o nosso diretor, nosso evangelista Juan, nosso diretor de programação aqui do podcast Fala Bispo. Também a Bispa Elvia, que está ali na iluminação junto com ele, né? E toda a nossa equipe da Cristo Salva. Grande abraço para todos. Ficamos por aqui e até o próximo podcast Fala Bispo. Amém. Muito bem, quero te fazer aquele pedido de sempre, né? Deixa o seu like, faça o seu comentário, deixa o seu comentário aí, para que o YouTube possa perceber que essa nossa apresentação do podcast aqui é relevante dentro do canal, e aí possamos crescer o nosso canal e termos mais e mais audiência, tá bom? Faz esse favor aí, não te custa nada fazer esse favor e você vai estar colaborando com a obra de Deus. Grande abraço, Deus te abençoe.